Gatos do meu coração, Sandrinho Sandroca aqui, função exponencial. Então, vamos tentar fazer fácil esse conteúdo que de vez em quando a galera meio que dá uma complicada, mas ele é tranquilão, tá? Primeira definição, o que é função exponencial? Função exponencial, por definição, é essa coisa maravilhosa aqui, ó, f de x igual a elevado a x, tá bom? Onde A é um número real, mas ele é maior do que zero e diferente de 1, tudo bem? Então, na realidade, o meu A na reta dos reais... Ô, sonzeira, pra fazer aula, hein? Coisa linda. Ó, é um cara que tá aqui ou aqui. Até o infinito, tá? Não tem ninguém negativo, nem zero nenhum. Não pode. Se tiver isso, não é função exponencial, é outra coisa, tá? Cara, eu não sei fazer gráfico. Então, antes de olhar domínio, imagem, na realidade, assim, ó, a gente vai tentar fazer como a gente sempre fez. Quando eu não conhecia uma função, eu chutava valores para tentar meio que verificar o comportamento, né, com a variação de x e daí traçar o gráfico. Então é isso que a gente vai fazer. Já está feito aqui, ó. Eu peguei duas funções, né, diferentes. Uma com a para frente do 1, que é nessa parte aqui, né? Porque essas restrições, elas dividem meio que o a em dois grandes intervalos, do 0 ao 1. Grande por quê, professor? Porque tem infinitos números aqui, né? Ou então maiores do que 1. São dois grandes intervalos. Tá? Então, se eu pegar essa função, por exemplo, para construir o gráfico e fizer o chutômetro aqui e começar a botar os valores, vai ficar assim, ó, tipo f de menos 3 dá 2 elevado a menos 3, tudo bem? 2 na menos 3 é 1 sobre 2 na 3, que dá 1 oitavo. Faz no cantinho aí se não tá entendendo direito. Aplicando todos, vai ficar assim, ó, 1 quarto, 1 meio, 2 na 0 é 1, 2, 4 e 8, tá? Fica assim. Cada par desse é um ponto. E a gente encontra os pontos aqui para verificar e tentar entender mais ou menos o comportamento. Então, menos 3 e 1 oitavo é um ponto. Galera, menos 3, 1, 2, 3 para cá em x. Tá? 1 oitavo, se aqui eu botei uma unidade, metade é 1 meio, metade da metade é 1 quarto, metade da metade da metade é 1 oitavo. Então, seria algo bem próximo. Tá? O outro ponto é menos 2 e 1 quarto. Metade, metade da metade. Então, é algo aqui. Depois, menos 1 e meio. Depois, 0 e 1. Depois, 1 e 2. Depois, 2 e 4. 3 e 8. Cara, tá bonitão isso aqui, né? Se eu tivesse mais chutômetros pra cá, concorda? Se fosse 4, 2 na quarta, daria o quê? 16, já teria o dobro de novo. É o tal do crescimento exponencial, tá vendo? Que nós estamos vendo agora da pior maneira com essa pandemia horrível, né? E depois, menos 4, ficaria o quê? 1/16avos, mais perto do zero. Mas nota que independentemente do valor negativo que eu coloque aqui, ele nunca daria negativo. O resultado, no caso, se eu botar menos 10, por exemplo, tá? Fosse chutando para cá, né? Ficaria f de menos 10, daria 2 na menos 10, que é 1 sobre 2 na 10. Daria 1 sobre 1024, que é positivo. Ele só é muito perto de zero. Então, eu posso pensar o seguinte, ó. Quanto mais para cá, mais perto de zero ele tá. Eu vou tentar fazer a mão livre aqui. Aí, aqui o que acontece... cresce cada vez mais rápido. Fica assim o gráfico, olha que bonitão, tá? E nunca dá negativo. Então daqui eu já posso pensar uma coisa. Olhando para cá, o domínio dessa função, né, são os reais, né? X pertencente aos reais para ficar mais bonito. Deixa bem claro que domínio é x, tá? E qual é a minha imagem? Pessoal, a imagem dessa função sempre vai dar y. Nunca é zero, né? Sempre mais do que zero. Então, eu boto um mais aqui para dizer que é não negativo e boto asterisco para tirar o zero. Então, essa é a minha imagem. Tá? E essa aqui, como é que ficaria? Mesmo esquema. Ficaria g de menos 3, daria 1 meio elevado a menos 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que é 8. Propriedades da primeira aula de exponencial, tá? Substituindo os outros dá 4, dá 2, dá 1. Aqui, ó, 1 meio na 1 é 1 meio. Isso é 1 quarto. Isso é 1 oitavo. Então, como é que ficaria substituindo?
Menos 3 e 8 é o primeiro ponto. Menos 3 e 8. Algo por aqui. Menos 2 e 4. 1, 2, 3, 4. Algo por aqui. Menos 1 e 2. Algo por aqui. 0 e 1. Ó, tem uma coisa que eu já posso notar. Em toda função exponencial, f de 0 vai ser a na 0 que dá 1. Ou seja, ela sempre vai passar pelo ponto 0, 1. Toda função exponencial passa pelo ponto 0, 1. Isso é interessante. Eu vou botar um umzinho aqui e um umzinho aqui para ficar ligado que isso é algo importante, tá? Nas minhas generalizações. F de 1 deu meio. F de 2 deu 1/4. F de 3 deu 1/8. Vamos notar, o que será que aconteceria se eu pegasse números menores ainda? Menos 4. G de menos 4 daria 1 meio elevado a menos 4, que é a mesma coisa que 2 na quarta, que daria 16, mais alto ainda, e assim vai. Então, quanto menor o número aqui, mais alto seria lá. Então, esse cara vem de um cara muito alto, vem descendo. E aqui, de novo, ele vem arrastando e nunca chegaria a ser 0. Por quê? Mesmo que eu botasse números muito grandes em x, tipo g de 1000, ficaria 1 meio elevado a 1000, que daria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 em cima e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1000 vezes embaixo. Ou seja, daria um número 1 sobre um número muito grande. Cara, isso pode dar muito pequeno, mas negativo nunca vai dar, tá? Então eu tenho algo assim. O que eu entendi? Dois desenhos bem parecidos. Um como se fosse o inverso do outro, o oposto do outro, tá? O que eu entendi aqui, sempre passa pelo ponto 0, 1, isso é bem importante. Crescente e decrescente, tá vendo? Eu sempre leio nesse sentido. Essa primeira é crescente e a segunda é decrescente. Então, eu já posso concluir algumas coisinhas. Vamos lá. Quando o meu A é maior do que 1, o meu gráfico é crescente. Tá? Quando esse meu A está no intervalo de 0 até 1, ela é decrescente. Será que o comportamento mudaria muito se aqui fosse um 3, por exemplo? Não, pessoal. É muito parecido. Façam os testes depois que a gente não tem tempo. Mas da mesma coisa, tá? Então, esse gráfico, basicamente, é para todo mundo que é maior do que 1. Até se fosse um cara gigantesco, f de x igual a 10 elevado a x, tá? 1000 elevado a x. Ele vai passar pelo ponto 0, 1 e vai ter o gráfico assim. Aqui, se fosse g de x igual a 1 sobre 1 milhão elevado a x, daria muito parecido, quase igual a esse cara. Então, o lance é o seguinte, o gráfico sempre será esse se o A é maior que 1 e sempre será esse se o meu A, se a base for entre 0 e 1, beleza? Vamos fazer alguns exemplos, então. Se eu tivesse isso aqui, meu amor, fazer gráfico, tá? Ah, e o domínio e imagem do segundo, perdão. O domínio e imagem do segundo se mantém. Nota, o domínio são todos reais, porque isso aqui sempre vai para cá e para cá. Não existe ninguém que trave aqui. Então, esse domínio também é igual ao domínio da G, tá? E a imagem é exatamente igual, as duas. Então, posso generalizar que, independentemente do A, a minha função exponencial vai ter domínio real e a minha imagem sempre são os reais positivos, né? Ou então, os reais não negativos diferente de 0, que é a mesma coisa. Então, nessa questão, encontre o domínio e a imagem e faça o gráfico. Cara, olha que fácil que fica. Basta eu fazer o seguinte. Quem é a base? É 10. É maior que 1 ou está entre 0 e 1? A é maior que 1. Se o A é maior que 1, eu tenho meu gráfico crescente. Então, o gráfico é sempre igual. Passando pelo 0, 1. Beleza? Simples assim. Aqui. Também, quem é o meu A? É um cara maior que 1 ou entre 0 e 1? É entre 0 e 1. 5 sétimos é entre 0 e 1. Então, se o meu A é um número entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Passando, aquele mesmo desenho, tá? Daqui só capricha um pouquinho mais do que eu sou bem burro, né? Fechou? Tá? Aqui, como que ficaria o gráfico? Ô, professor, não sei. Aqui, cara, quem é a base? A base é um cara entre 0 e 1 ou é maior que 1? É entre 0 e 1, então o gráfico dá igual a esse aqui. Tudo bem? Mas eu vou complicar um pouco. Se eu botasse um menos aqui na frente, tá? Então, como é que tu faz nesse caso? Ó, aqui teria esse gráfico.
Vou fazer aqui, ó. Tá bom? Esse gráfico igual a esse aqui, ó. Se não tivesse um menos. O que o menos faz? Pega todos os valores da função e troca de sinal. Então, em vez de passar pelo 1, ela passa pelo menos 1. E o gráfico dela fica todo invertido, rebatido. Quando ela valia muito, agora ela vale bem pouco. Quando ela valia quase zero, agora ela vale quase zero, mas negativamente. Então ela vem assim, ó. Tá? É como se fosse o reflexo dela daqui para cá. Essas são algumas variações. Esse cara aqui, ó, que é o gráfico dele. Exatamente igual a esse cara. Por quê? Porque só basta olhar se a base é maior do que 1 ou entre 0 e 1, tá? Esse cara aqui. Ops, agora tem um mais 3 ali, então é bem tranquilão, tá? Esquece o mais 3, olha para a função exponencial pura. Qual é o gráfico dela? O gráfico dela é o gráfico assim, crescente. Tudo bem? Porque a base é 5. O que eu estou fazendo agora? Eu estou somando 3 unidades, ou seja, em toda a função eu estou adquirindo, estou somando, estou acrescentando 3 caras. Então, quando a função valia 1, 2, 3, 4, ela vai valer 4. Então, ela era assim, né? Agora, ela toda foi jogada para cima. Olha a minha manha, tá? Imagina se esquece esse eixo X. Esse é o eixo, esquece esse eixo aqui, vou tapar. Imagina esse cara sendo o eixo X, tá? Esse cara aqui seria o 1 e essa seria a minha função. Tá? Bem feio o gráfico, mas vocês entenderam. Dessa função, 5 elevado a x, esquece esse x aqui. Esquece esse eixo. Aqui tá o gráfico, tá? Beleza? Estão vendo? Agora, mais 3. O que acontece? Eu tinha que jogar o gráfico 3 unidades para cima. É a mesma coisa que jogar o eixo X para baixo, né? Para fins de desenho. Então, na realidade, aqui não é 1, aqui é 4. Tá? Ela meio que vem se arrastando num eixo imaginário. Esse eixo aqui não existe, tá? Existe esse eixo aqui. Beleza? Então é como se pegasse toda a função e jogasse 3 para cima. Aqui, ó. Como que seria? Se eu estou somando 3, eu jogo 3 para cima. Se eu estou subtraindo 3, eu jogo 3 para baixo. Então, o gráfico desse cara... Quem é esse cara? Não sei, é feio pra caramba. Mas me importa saber, é maior que 1 ou é entre 0 e 1? É maior que 1. Então, o gráfico é assim. Tudo bem? Só que eu jogo 3 para baixo. Né? Esse seria o gráfico mais ou menos da função, assim, ó. Jogando 3 para baixo, esse cara, ao invés de cortar no 1, estou subtraindo 3, ele cortaria no menos 2, tudo bem? Então, olha, eu vou fazer a manha do gato aqui, ó. E vou jogar, o eixo X para cima. Quanto para cima? 3 unidades, né? Aqui é o eixo X. Essa é a função. Que como tem 3 a menos, agora ela corta no menos 2. E ela meio que vai como referência a um eixo imaginário aqui, tá bom? Desculpa. Então joga o eixo X para cima, ou joga a função para baixo, que é a mesma coisa, tá? Na real, tô jogando a função para baixo. Esse negócio do eixo para cima e o eixo para baixo não existe, é só para fins de desenho mais fácil, tá? Aqui, ô professor, cara, se desse para conservar a base, subtrair os expoentes, teria que ter a base igual na potência, né? Não tem. Então, o que eu tenho? Olha para cá. 5 elevado a x. O gráfico é esse aqui. Né? Dessa função, 5 elevado a x. Porém, eu estou dividindo por 3. Vamos pensar o que acontece. Dividir por 3. Aqui os números são bem... Perdão. Aqui os números nessa região são bem pequenos. Cara, um número muito pequeno dividido por 3 dá a mesma coisa. Ah, professor, como é que pode? Cara, ele continua sendo pequeno igual. Imagina 0,00001 milhão de 0,1 dividido por 3. Cara, fica bem pequeno igual. Então, para fins de gráfico, é a mesma coisa. Quando começa a ficar maior, daí tem um pouquinho de diferença. Então, em vez de cortar no 1, ele corta no 1/3. Ele corta mais para baixo, está dividido por 3. E todos esses caras estão sendo divididos por 3. Então, o crescimento ficou um pouco mais lento. Então, ela ficaria assim, ó.
Eu não preciso nem refazer o gráfico, na real, porque o meu gráfico já ficou meio lengão aqui, né? Então ela ficaria assim, ó. Ela corta no 1/3. Esse cara é o ponto 0, 1/3. E ela é toda mais lenta, mas ela ainda tem crescimento, tá? E aqui, se fosse só 1/7 elevado a x, o gráfico seria algo assim. Tá? Que é o gráfico da função com a entre 0 e 1, tá? Porém, eu estou multiplicando por 5. Cara, quando eu multiplico por 5, vamos pensar. Como essa função é decrescente, para valores de x muito grandes, a função é bem pequenininha, né? O y é bem pequenininho. Cara, um número muito pequeno dividido vezes 5 continua muito pequeno. Então, para cá não vai ter muita alteração. Nota, é a mesma coisa que aqui, tá? Multiplicar ou dividir números muito pequenos não dá quase alteração nenhuma, graficamente falando. Tá? Agora, para números grandes, sim. Em vez dela cortar no 1, ela vai cortar no 5. Né? Eu tô 2, 3, 4, 5. Ela vai cortar aqui em cima. E aqui, ó, onde ela era grande, ela fica 5 vezes maior. Então, na realidade, é como se o meu gráfico ficasse mais exagerado. Ele tem um crescimento mais ignorantão, assim, ó, tá? Mas aqui pra cá ela meio que vai normalizando e ficando muito parecida. Então seria algo assim. O gráfico, tá? Cortando agora no 5. Cara, esses aqui são alguns exemplos que me passaram agora de alterações, de variações de função a partir da função exponencial. Beleza? Lembrando que em todas aqui, ó, domínio imagem, tá? Domínio todos reais, imagem os positivos, y positivo diferente de 0. Aqui também. Aqui a imagem seria todos os negativos diferentes de 0. Aqui, domínio imagem, domínio reais e imagem positivos diferentes de 0. Aqui, domínio reais, imagem do 3 para cima, porque subiu 3 unidades. Aqui, imagem do 3 negativo para cima, y maior que menos 3. E domínio sempre todos os reais, em todos os casos, tá? Nesse caso, domínio real também, óbvio, e a imagem seria y maior do que 0, ou reais diferentes de 0 e positivos, né? Mesma coisa. E aqui também, tá? Domínio reais e a imagem y maior que 0. Pode crer? Falou, beijo do gordo, Ori!